Isso. Aí Ai, Mali. temos. Aqui. Agora tem uma coisa para. Deixa eu botar um filtro, amiga, que não tem maquiagem uma hora dessa, não. Deixa eu caçar aqui, arrumar essa pele, porque eu estou com a acne dos 40 anos, que é pior do que a da adolescência. Nunca Ai, ai. tinha na vida, agora depois de velha, tô eu aqui premiada. É isso. Cuida. Conta. Cuida, né, Liliane? Cuida. Muito bem, cuida. Então, querida, fala aí, conta um pouco pra gente quem é Liliane, explica pra nós aqui. Eita, vamos por partes. Quem é Leiliane, né? Essa daqui. Essa parte de Leiliane que está aqui, porque nós somos muitas, né? Misturadas. Então, nesse contexto aqui, eu sou a mulher que estuda foco em solução há muito tempo e que desenvolveu um método para que a gente possa utilizar o foco em solução na nossa prática terapêutica dentro da nossa realidade América Latina, Brasil, países de cultura latina. Por quê, para quê, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Mas eu sou essa pessoa que fui buscando respostas, né? Acho que todo mundo tem essa mania de sair buscando respostas ao longo da vida. Nessa busca de respostas eu encontrei muitas, né? Eu me encontrei muito bem na psicologia. Fiz várias faculdades, mas a psicologia foi a que onde, como Maturana fala, né? Onde eu me encontrei, né? Maturana fala que a vida acontece no encontro, inclusive entre nós mesmos, né? Então, e aí nos estudos buscando, eu encontrei o foco em solução aqui na Alemanha, na Áustria, enfim, por aqui pela Europa. E com os estudos fui aperfeiçoando. Olha, tem duas Biancas, uma para cada Leiliane. Sim, tem duas Biancas. Eu vou desativar os comentários aqui, pessoal. Agora entrei ao vivo também no programa Titãs. Eu vou desativar os comentários, mas vocês podem fazer perguntas para a Liliane aqui na caixinha de perguntas e próximo do final da live eu reativo, porque nós temos que ver o rostinho desta mulher. Tá, Então, seguimos, Liliane. seguimos. O que você quer saber mais? Me conta. Esse protocolo PAS, né? Você estava contando dos teus estudos, do foco em solução, e esse protocolo PAS, ele foi uma criação sua a partir de qual necessidade? O que você sentiu que faltava ali, talvez, no atendimento ou no seu trabalho? É uma longa história, né? Assim, o PAS, ele nasce... Eu sou uma mulher de muita fé. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu queria algo que fosse meu, né? Eu queria desenvolver algo, entregar algo, não queria só ficar repetindo. E um dia eu tava numa reunião de oração e eu lembro que eu anotei num papel um nome, assim, Programa de Assistência Integral Sistêmica. E aí, quando eu juntei, que era um pedido que eu tinha feito, eu falava, Deus, eu quero um nome para o meu negócio que dê uma sigla, que juntando dê uma sigla, né? Que essa sigla também seja algo. Quando eu juntei a sigla, deu PAIS, né? PAIS, Programa de Assistência Integral Sistêmica. Mas ficou nisso, porque isso faz aqui, uns 15 anos. E eu falei, tá, eu tenho um nome do programa, eu tenho a logomarca, fiz tudo, mas eu não tenho o programa. Eu digo, que programa é esse? O papai mandou a mensagem pela metade, né? E aí eu fui estudando, fui buscando e tal. Comecei a estudar constelações, comecei a estudar terapia sistêmica, e quando eu encontrei a questão do foco em solução, foi o que me virou assim a chave. Falei, cara, trabalhar com foco na solução é o que eu entendo que é legal. Foi o que mais fez diferença nos meus atendimentos, nos meus estudos, fez sentido a coisa, né? E aí, quando eu levei para o Brasil, depois eu fui morar no Brasil, eu estava morando na Europa, depois fui morar no Brasil, cheguei no Brasil, parecia que eu falava uma coisa que as pessoas não entendiam muito bem. E aí eu tentava, e aí quando eu ia atender, eu lembro que eu tinha que meio que explicar para a pessoa, dar uma mini aula ali para poder atender. Eu falei, cara, tá errado. Porque a pessoa vem para um atendimento, vem para uma aula, certo? E, e foi aí que eu falei, tá na hora de nascer o programa, tá na hora de nascer algo que já tem nome, né? Mas essa vida precisa crescer, né? E eu estudando e tal. E aí um dia, eu tava numa palestra da OAB,
em São Paulo, na UAB tinha uma que é bem longe, agora eu não lembro o nome do lugar que eu estava. E eu vi as 5 estrelas, né, do símbolo as 5 pontos da estrela do símbolo da União. E nessas 5 estrelas eu vi 5 nomes. E eu anotei na hora, num papel. Tava eu e a Luciana Bruchinelli nessa palestra. Anotei. Eu lembro que eu cheguei em casa e contei isso para minha amiga. Eu falei, olha, papai me deu uma ideia assim, assim, assim. E ela falou, cara, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito bacana. E tu tem que ensinar isso aqui para as pessoas. Eu falei, não, eu tenho que aprender a usar isso aqui. Que agora eu recebi o nutriente. E aí eu fui praticando isso. Quando eu comecei a aplicar o protocolo, eu falei, ok, agora fechou. Tanto as pessoas que eu estava atendendo conseguiam evoluir no processo, como as pessoas que eu ensinava o foco em solução, a constelação estrutural, e etc., conseguiam aplicar o que estavam aprendendo. Não tinham ali um delay ou uma dificuldade, entende? Então, eu brinco muito que ele foi uma ponte, assim, que eu tinha o foco em solução na Europa, eu tinha a constelação estrutural e a cultura latina estava lá na outra ponta. E quando nasce o protocolo, ele faz essa ponte, esse pedaço que falta para que esses conhecimentos possam se encontrar, né? Possam funcionar. Porque todo conhecimento ele precisa ser adaptado à população. Né? Aquilo que eu faço na Europa é totalmente diferente do que eu vou fazer no Brasil, e dentro do Brasil também vai mudar muito. Então, eu tinha essa dificuldade. O protocolo nasce nesse lugar. Ele nasce nessa ponte de adaptação para os terapeutas, para os profissionais aplicarem e para a população também poder aplicar. Mais ou menos por aí. Ficou longa essa. E é uma sigla, né? PAIS. O que significa essa sigla? Tem algum significado? PAIS é Programa de Assistência Integral Sistêmica. Programa de Assistência Integral Sistêmica. De muitos anos. E aí tem uma longa história essa sigla. E tem constelação da logomarca, da cor da logomarca. Tem todo é todo um caminhar sistêmico para eu chegar até aqui. Dentro do Programa de Assistência Integral Sistêmica, para que ele seja um programa, precisa ter fases, né? Precisa ter processos. Então, foi que eu fui juntando os processos. O processo da constelação estrutural, o processo do foco em solução, e fui agregando a técnica. Aí foi quando isso tudo já existia, né? Não era meu, não era de minha autoria. E o que veio para mim, o que foi criado, desenvolvido, foi o protocolo, né, de escuta. Tanto o protocolo de escuta, do além das letras, né, dos verbos, dos adjetivos, do objeto direto, etc. Porque eu estudo idiomas, então eu vou sempre por dentro da linguagem. Tanto o protocolo de escuta, como o protocolo das fases do cliente, que é esse do PAIS, né, que é para eu ir entendendo os processos do cliente. Por quê? Na América Latina, na nossa cultura latina, nós somos muito afetuosos. A gente se abraça, a gente se cuida, a gente liga como é que você tá, a gente conta o problema para o outro, etc. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. E isso também nos traz uma questão que é o limite. A fronteira não está muito clara. Então, a gente se mete muito na vida do outro. Né? Então, nós somos intromissivos, nós somos imperativos na fala, a gente dá ordem para todo mundo, beba, pegue, né? Estude, escreva, leia. A gente fala em linguagem imperativa. E essa fronteira da ajuda, né? Que eu falo que a única aula que o Helling precisava dar na América Latina era ordens da ajuda, que era o que todo mundo precisava aprender, o resto a gente já sabia. Essa questão de eu me colocar no meu lugar de terapeuta e eu conseguir não me embriagar com a dor do outro era muito difícil. Porque a cultura me puxava para esse lugar. Eu tô vendo ele sofrer, eu tô vendo que tem uma solução e eu vejo e eu fico angustiado pelo fato dele não conseguir enxergar a solução que eu tô enxergando. Ou pelo fato de eu ver que ele tá caminhando mais ainda para o problema. E nesse lugar das pessoas me ligando, ele atendeu o cliente assim, não sei o que fazer e tal. Eu falei, cara, a gente precisa encontrar aqui uma forma de que o terapeuta entenda essa fronteira da ajuda, mas não só entender, porque entender a gente entende muita coisa e não consegue praticar. Mas entender e conseguir praticar, respeitando o processo do cliente, respeitando o seu próprio processo, de uma maneira estruturada, de uma maneira prática. Agora eu sei em que fase eu estou no primeiro atendimento com aquele cliente, no segundo atendimento com aquele cliente, eu sei em que fase eu estou com ele dentro desse problema. Entende? Eu saio daquela
nuvem de ficar, meu Deus, o que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e o que ele vai fazer com isso, eu trago para o chão. Eu falo que o terapeuta tem que ter 3 pés no chão, não são só 2, né? Eu trago a pessoa para o chão, tirando ela dessa especulação que é natural dentro da nossa cultura. Se eu trouxer Interessante, para cá... interessante você falar isso, sabe, Liliane? Porque eu conheço o trabalho da Liliane, já tive acesso a esse. Ela, inclusive, tem cursos online, depois vocês sigam ela, conheçam o site, os cursos que ela oferece. Esse entendimento das fases, né, que às vezes as pessoas estão vivendo o problema, não, para mim, eu vou dizer assim, não só agregou na questão profissional, né, como advogada, como terapeuta, mas nas minhas relações, né? Muitas vezes entender que um amigo, o meu companheiro, o meu filho, que está vivendo aquela situação difícil, aquele conflito, também tem essas fases, e que não adianta eu querer, mesmo que eu tenha a solução, como você diz, né? Eu mais ou menos sei o que seria uma boa solução para ele, eu ficar nesse lugar de entender que ele não está numa fase de quem está olhando para a solução. Como a Liliane brinca, ele está na fase de uma amizade muito íntima com o problema. Né? Naquele relacionamento onde ele quer falar do problema, onde ele quer conversar com o problema. E nesse momento, eu não faço nenhum tipo de sugestão ou não dou nenhum conselho. É o momento, talvez, eu fazer perguntas, né? Ou apenas escutar, né, Liliane? Seria mais ou menos um conhecimento que ajuda nos relacionamentos também, né? Sim, para tudo. Eu falo que, assim, você trabalhar com foco em solução, você trabalhar com um protocolo de atendimento, tanto de escuta como de acompanhamento, muda as suas relações, né? Muda as suas relações no almoço de domingo da família. Eu tenho vários alunos que falam assim, menina, eu estava no almoço de domingo, eu só lembrava de você. Porque a pessoa tentava me sequestrar para dentro do problema dela, e eu não ia. E ela ficava me dizendo assim, você não quer conversar comigo. Você tá muito esquisita. Você tá... Porque eu já não me deixava ser guiada por aquele problema. Porque a gente tem essa mania, né? Tem uma fase do problema que é a vingança, que a vingança precisa de aliados. Então, eu fico buscando aliados aonde eu chego. Então, eu chego em qualquer mesa, eu fico buscando aliados contra o meu inimigo. E aí as meninas trazem muito esse relato. Mas eu percebi ela tentando me convencer de todas as maneiras e eu não caí. Isso deixou ela muito triste. Ou deixou ela muito decepcionada. Como que eu não consegui mais um aliado? Eu disse exatamente, porque na nossa cultura, nós somos compradores, nós compramos a dor do outro. No seu ramo, no direito, a gente escuta muito isso. Agora ele vai ver, porque agora eu comprei a briga. Agora não é mais com você, é comigo, deixa comigo, que ele vai ver do que a justiça, né, do que nós somos capazes. Então nós temos E tem até te interrompendo para não esquecer o gancho do que você está falando, eu venho conversando muito com os advogados na UAB sobre os contratos de risco, né, Liliane? Onde eu me torno sócio do cliente no resultado. Então, assim, eu me torno sócio dele no problema, ou seja, eu vou ganhar a minha sobrevivência se ele tiver um resultado positivo do jeito que ele quer, porque com o contrato de risco, eu estou assumindo um papel realmente de uma sociedade com esse cliente. Imagina o emaranhamento aí, né? E aí justamente vem a questão da fronteira. Eu não aprendi qual é a fronteira da minha profissão. E também, como eu não aprendi o que é fronteira, eu não consigo enxergar a fronteira do outro. E aí... E rio sem margem vira? Rio sem margem é aguaceiro, gente. Rio sem margem é aguaceiro, não existe. Tudo na vida precisa de direcionamento, tudo na vida precisa de fronteira. E eu sempre falo, gente, fronteira, quem delimita a fronteira é quem está dentro. O de fora, quando se aproxima, ele identifica a fronteira que o de dentro montou. Não é ele que vai montar a fronteira para mim. Então, as pessoas dizem, mas ele passou do limite comigo. Então, você não deu limite. Você não colocou esse limite. Não está claro para você. Se não está claro para você, não está claro para ele. E na relação terapêutica, isso é muito sério. Porque o que acontece nas dinâmicas familiares que se repetem, né? O cliente traz um problema, o terapeuta tem a ilusão de passar conselho, de passar tarefa e de passar dicas. Se você ainda está nessa fase, pelo amor de Deus, volte para a Terra. E aí eu dou um conselho para minha cliente, etc, etc, etc. Ela segue metade, faz um arranjo
E aí ela volta com a mesma demanda, eu faço o que? Eu fico com raiva dela. Fico com raiva dela porque ela não seguiu o que eu disse, então ela não quer melhorar. Mais uma vez, ela gosta dessa situação. Aí eu virei aquele triângulo, né? Eu viro o opressor do meu cliente. Por quê? Ela tá na criança. Aí começa, né? Aí começa a vez, ela tá na criança, ela é narcisista, aí começa os adjetivos, né? Adjetivos ferem o sistema. Eu começo a adjetivar o cliente, porque não existe mais uma relação que aquela vida é dele e essa daqui é minha. Que ele vivia essa vida antes de me conhecer. E que ele volta para ela quando termina a sessão. E que eu sou muito passageiro nesse processo, né? Às vezes. Entra aquilo que o Buber nos ensina, né? Da objetivação do tu, né? Eu e isso e não mais eu e tu. Né? Então a pessoa se torna realmente um objeto a partir do meu ponto de vista e eu qualifico ela, como você disse lindamente. Olha que frase bonita, gente. Os adjetivos, né? Eu dizer que aquela pessoa está na criança, aquela pessoa está sendo teimosa, fere o sistema. Né? Eu falo isso há muitos anos, as minhas alunas falam. Elas falam que eu grito. Eu falo, gente, eu não grito. Elas falam, Leiliane, você grita quando você fala, gente, adjetivos ferem o sistema. Então, porque quando eu adjetivo alguém, a gente precisa entender que o termo sistêmico virou meio banana na feira, né? Então, assim, nem tudo é sistêmico, nem tudo é quântico. Então, quando eu começo a adjetivar pessoas, eu começo a encaixá-las num pote, num quadrado. E esse quadrado é meu, não é dela. Logo, eu abandonei o sistema. Tudo que eu estou fazendo a partir daqui pode levar qualquer nome, menos sistêmico. Porque eu não estou mais nem olhando o sistema, nem acolhendo o sistema e nem tendo uma postura sistêmica. Eu já estou determinando, qualificando, linearizando, tá? Então eu estou na terapia dual, qualificativa, linear, e eu já saí da postura sistêmica. Então eu posso chamar esse trabalho de qualquer outro trabalho, mas ele não será mais um trabalho sistêmico. Nem será uma constelação, nem será uma escultura, nem será uma terapia sistêmica familiar, nada. O sistêmico desceu a ladeira, foi embora e você já nem viu, tá? Então é mais ou menos isso que a gente trabalha no protocolo. E como você falou, para que serve, né? Como é que eu utilizo isso na minha vida? Principalmente na escuta. Quando eu escuto o cliente, eu falo, ok, hoje a sessão que a gente vai fazer tem esse limite aqui, porque eu já entendi em que fase do problema ele está. Uau. Entende? Então, o meu salvador, que isso é outra coisa que a gente tem, né, na cultura latina, nós somos muito salvadores do outro, muita mania de salvar o outro. A gente tem uma cidade chamada Salvador, né? Então, que não, né? Gigante, enorme, linda. Então, nós somos muito. A gente tinha uma novela chamada Salvador da Pátria. Está assim, gritando no nosso ouvido a vida inteira. As festas infantis, elas convocam os super-heróis e os salvadores para serem aplaudidos, né? Esses dias eu até estava assistindo um vídeo de uma menina que participou de um programa de talentos, né? Para cantar, bem picutinho, acho que uns 4 aninhos. E aí o jurado perguntou para ela assim: o que você vai fazer com US$ 1 milhão se você vencer o concurso? E ela diz assim que ela não estava ali por causa do dinheiro, ela estava ali para cantar e deixar as pessoas Pronto. felizes. E aí todo mundo aplaude, né? E aí você se sente bem. Gente do céu, né? A gente educa as nossas crianças para serem salvadores, né, Liliane? Pois é, essa é a fala de uma criança de 4 anos. Tá ótimo. O problema é quando vem uma de 50 e me diz isso. Que ela tem problema financeiro, mas é que ela faz tudo por gratidão, por propósito, entende? Por reconhecimento. E eu tô com problema financeiro. Eu digo, claro, meu amor, você não paga conta com propósito, você não paga conta com agradecimento, com um abraço de 40 segundos, você paga conta com dinheiro. Você está confundindo as relações. Então, a criança, ela não calcula relações financeiras, ela calcula as relações pelo afeto. O adulto, não. O adulto sabe quais são as relações de afeto e quais são as relações monetárias. E aí, quando eu vejo um adulto me falando isso, eu fico, né? Mas ele tem jeito, ele tem, como diz o Helling, ele tem força no destino dele, né? Ele tem força no seu destino. E aí, como você falou, por quê? Porque eu tenho um lugar muito privilegiado que é o aplauso.
sabe? O palco, ele seduz muito. Então, esse lugar do Salvador, ele é um lugar muito sedutor. É um lugar que todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim, todo mundo fala bem de mim. Não, Liliane faz tudo por todo mundo, diz não a ninguém. Ela tem um coração enorme. Então, eu estou sempre sendo muito bem visto ao meu redor. Só que eu falo muito lá no Rascunho, quando a gente trabalha com contos de fada, que o herói, ele tem problema dos outros, inimigo e solidão. Então, Sim, porque ele usa uma máscara e mora geralmente dentro de uma caverna, né? Ele não pode ter identidade. né? Então ele só tem problema dos outros, inimigo e solidão. Mas roda por aí, né? Roda por aí, porque a própria vida dele está abandonada. Então roda por aí. Eu entendo, Bianca, que assim, como eu falei no começo, tudo isso vem para mim de presente, porque eu acho que a vida é assim, ela escolhe a gente para passar alguma coisa na vida para o outro e ir embora, que a gente, né? A gente passa por aqui e vai embora. Eu acho que nasce justamente esse movimento suprindo essa necessidade, não só minha, mas essa necessidade da gente desenvolver uma maneira mais saudável de cuidar do outro, de ajudar o outro, sabe? Durante muito tempo a gente fez isso e a gente continua fazendo isso, às vezes, de um modo que quem ajuda adoece. Quem ajuda sofre. Quem ajuda larga a profissão porque não aguenta. Eu vejo muitas pessoas que começam a ser terapeutas, acham, né, que vão mudar o mundo, a constelação por vez, e depois de 2, 3 anos elas abandonam. Elas não conseguem mais. Elas dizem, ai, mas eu investi muito, eu fiz tudo e as pessoas não reconhecem, as pessoas isso, as pessoas aquilo e etc. E quando você vai espremer ali a história, não existia essa questão da fronteira, essa questão do ciclo, essa questão da estrutura. É tudo muito intuitivo, é tudo muito bonito, só que prédio sem estrutura é fachada, cai. Cai. Você precisa, se você não tem estrutura para sustentar um negócio, você não aguenta, você cai. Tá? Não só você. Exato. E resumindo aí, que nós estamos quase finalizando a live, dá uma pinceladinha aqui, o que é essas fases, então, pelo menos nominá-las, se você acha isso possível. Quais são mais ou menos as fases básicas que uma pessoa passa quando ela está vivendo um conflito, uma dor, enfim? Ela passa pelo injustiçado, primeiro de todos. Todo mundo tem uma vaga no injustiçado, né? Uma cadeira VIP no injustiçado. Ela passa no injustiçado. O injustiçado, todo dia, ele te chama para algum lugar. Mulheres na TPM, o injustiçado acende, assim, grita, né? Todo mundo fez alguma coisa de mal. Ela passa pelo injustiçado. Do injustiçado, ela pula para a vingança, né? Na vingança, ela vai buscar os aliados. Na vingança, ela vai falar sobre o problema o tempo todo. Ela vai aumentar a dor do problema o tempo todo. Então, ela vai tendo essas fases, né? Injustiçado, vingança, aumento da dor. Depois, ela vai falar o que ela não quer. Ela vai ficar, não quero isso, não quero aquilo, não quero ser pobre, não quero ser traída de novo, eu não quero que isso volte a acontecer, não quero ter prejuízo. Até aí ela vai passar pela dor, vai passar pelo problema, até ela conseguir desenvolver um desejo. E eu falo que essa é a fase mais difícil da vida. Nossa, a gente não sabe desejar. Porque a gente está acostumado a comprar o detergente da promoção, a gente está acostumado a fazer as disciplinas que a faculdade determina que a gente faça. Então, a gente tem uma cultura também de não saber desejar, de não criar desejos, de não criar objetivos. A gente tem uma cultura muito de é o que tem. É o que tem. Então, essa construção do desejo, quando eu falo do protocolo, que tem todas essas fases, claro que não é assim em 2 minutos que a gente aprende, isso na prática é bem mais longo o processo com o cliente, e para você também aplicar é mais longo. Mas para mim, o grande negócio é trazer a pessoa para essa construção. O que é que eu quero? O que é que eu vou fazer com tudo isso? Sabe? É muito claro as pessoas, você que vive nesse mundo de terapia, a gente vai ver as pessoas vêm fazendo curso. Elas não sabem para que fazem curso. Elas sabem, eu faço porque eu gosto. É um porquê. O porquê olha para trás, o para que olha para frente. Né? Uhum.
quero saber para quê que você faz. Ah, para mim, para o meu autoconhecimento. Eu digo, e quantos você já fez? Há uns 12. Tá difícil se conhecer, hein, amiga? Então, tá difícil se conhecer, menina, que é complicada. Então, mas por quê? Porque nós somos assim. Nós somos acostumados a olhar o porquê que eu faço. Por que eu faço uma faculdade? Porque eu preciso ter uma garantia. Porque eu preciso ter um segundo grau. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Mas para quê? O que eu vou fazer com isso? É um lugar muito novo da gente habitar. É um Eu tenho, dentro da PNL, quando a gente estuda também um pouco sobre Milton Erickson, tem umas perguntinhas, né? A pessoa chega, ela fala do que ela não quer, né? Então, que seria o problema. E aí, quando você começa a fazer perguntas do tipo, ok, e se você encontrar uma boa solução para isso, o que que você alcança? O que que você ganha? Tá, tá, tá. A pessoa não sabe. não sabe. Então, eu digo assim, eu não quero mais vibrar na escassez. Perfeito, ok. Se você for milionária, o que, que você vai. Não, não, mas eu não quero ser milionária. Não, eu não preciso ser milionária. Então, assim, a pessoa ela se desvalida, inclusive, em relação ao desejo, né? Aí parece que realmente, e eu falo, né, Liliane, e a professora Vera, que vai estar com a gente à noite, ela fala muito isso. E você também traz, né, esse cuidado que a gente tem que ter, porque eu já tive cliente que senta do meu lado e aí você pergunta assim, então qual que é o seu desafio hoje, o seu problema? E a pessoa diz assim, então, assim, eu tenho bastante dificuldade com o dinheiro. Ela tá sorrindo. Sim. Que rir Então, é bom, mas significa... rir tudo é desespero, já dizia Vitor Hugo, né? então Né? é uma questão assim, eu não sei o que eu quero, mas isso que eu considero um problema, no fundo eu tenho um apego a isso, né? Até às vezes eu tenho um hábito também. Às vezes eu não posso ser diferente na minha família. Às vezes eu não tenho permissão de ser rico, de ser próspero na minha família. Quantas vezes a gente já escutou isso, né? Fulano era ótimo, ficou rico, virou essa desgraça que é hoje. Então a gente tem as lealdades. E o Rovira fala, né? Pergunte a um doente o que ele quer, ele dirá a cura. Pergunte a um saudável, ele dirá não sei. Então, a doença, ela nos cura. Ela nos cura. Ela vem curar a gente de alguma coisa. E o Hellinger fala isso, né? O problema é um velho amigo que vem te contar algo que você não quer escutar. Que você não está conseguindo. Uhum. Então, quando eu converso com o problema do meu lugar, tendo uma estrutura de buscar uma solução, eu vou dando graças a Deus quando os problemas aparecem. Muda tudo. Entendeu? Muda tudo. É diferente de eu ficar nesse lugar de, ai, comigo de novo, ai, eu não acredito, ai, eu não aguento. Então, e é uma construção. E desde o que você falou super forte na PNL, quando você aborda, né, que a pessoa não consegue responder, é nesse lugar que o protocolo atua. Porque nesse lugar, muitas vezes eu fico com raiva da pessoa. Eu fico, mas como que ela é limitada? Mas como que ela se sabota? Aí lá vem os adjetivos de novo, entendeu? Ela está num processo de autossabotagem, ela está num processo de crenças limitantes, ela está isso, ela está aquilo, ela está aquilo outro. Eu deixo de contribuir com ela para ela ir para a solução, porque bateu em mim, no meu sentimento de injustiçado, porque ele não está fazendo jus ao meu conhecimento. E a gente ficou os dois lá atrás, no primeiro passo que eu falei, o injustiçado. Então, o injustiçado, ele derruba muita gente. Muito, muito, muito fácil você cair quando o injustiçado bate na tua porta, né? Então, para você ir entendendo a importância da gente ter processos, né? Porque e a Bianca travou ainda de olho virado. É. A Voltei? importância voltou. A importância dos processos é exatamente isso. Não é só o que eu vou entregar para o cliente. É eu também conseguir me ver nesse processo de entrega. Porque às vezes eu acho que eu sou um alecrim dourado porque eu fiz 1 milhão de cursos, porque eu sei de tudo. E quando eu paro e observo o processo, eu estou sendo opressor do meu cliente. Eu estou sendo imperativo. Eu estou sendo castrador. Entende? Eu estou sendo um monte de coisa que não é terapêutica, mas eu me vendo como terapeuta. Legal. E aí, Lívia, o que as pessoas podem esperar de você, desse protocolo, desse tempo que você vai estar com a gente no programa Titãs? Fala aí um pouco para os que estão aqui, os que vão assistir gravado aí na nossa O que é live. que você pode esperar? Você vai virar gente. Você vai virar um adulto profissional de atuação sistêmica terapêutica. Por quê? Porque só quem aguenta
disciplina, estrutura e continuidade ao adulto. Por que as pessoas têm muita euforia de começar as coisas? Porque a euforia, ela é passageira, ela é adolescente. Sabe que quando você era adolescente, você ia pra festa, você chegava, você ia pendurado no ônibus, você ia pendurado na roda do carro do amigo. Você chegava lá, tomava 5 capeta na entrada. Na segunda música do show, você broxou. Já está morto, cansado, zangado, que lugar ruim, quer ir embora. O adolescente tem esse ciclo muito rápido. O sucesso é para o adulto e a prosperidade é para o adulto porque ela exige continuidade. Para eu ter continuidade, eu preciso de disciplina e estrutura. Se eu não tiver os dois, eu vou ter sempre processos de euforia muito bons, vou sempre conhecer coisas novas, quero conhecer coisas novas, técnicas novas, pessoas novas, e passar da euforia, aquilo não vai servir para nada, porque não tem suporte. Não tem suporte. Então, o que vocês vão, o que eu posso prometer para vocês? Como diz a minha amiga Rebeca, você vai virar gente. Adorei aqui, olha, Eliane, a Ara escreveu assim, Araceli escreveu, nenhuma criança manhosa sobrevive a Leiliane. Sobrevive. Tem um bocado que sobreviveu. Virou gente. Virou gente. Virou gente, mas sobrevive. Porque, gente, criança não ganha dinheiro, criança não casa, criança não trabalha. Então, se eu tô numa criança mimada que quer salvar o mundo, lá no meu herói, né? Let it go, né? Se eu tô querendo salvar o mundo, na minha postura de herói, muito fantasiado, né? Muito lá de trás, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. O sucesso de uma criança. O sucesso de uma criança é o pai e a mãe batendo palma pra ela. Mais ninguém. Quando a criança dança na escola, só o pai e a mãe acham bonito. Então ela vai ter um sucesso muito limitado, que é aquele sucesso que depende do amor daqueles que estão próximos. Entende? Ela não vai conseguir transcender, ultrapassar esse lugar, porque não tá, né? Ela não dança no balé bolshoi. Ela dança na festinha da escola no final do ano. Para ela dançar no bolshoi, ela tem que ralar. Tem que ralar. Por isso que, inclusive, eu tenho falado bastante aqui no programa e tenho conversado com as pessoas, porque está lá, inclusive, no site do programa, que você pode marcar um encontro individual comigo. Eu quero ter esse contato, conversar com as pessoas. E eu digo, não quero pessoas que estejam encantadas, né? Ai, nossa, assisti a Leiliane aqui, me apaixonei, vou acreditando que a Leiliane vai trazer para você aquilo que a Leiliane sabe. A Leiliane sabe porque ela ralou, a Leiliane sabe porque ela estudou muito, a Leiliane sabe porque ela viveu muitas experiências, então ela vai estar compartilhando. Então, eu digo, nós no programa de Titãs, nós estamos buscando pessoas que realmente estão dispostas e elas têm o desejo de realmente fazer um processo, tomar a responsabilidade de pagar o preço. Não se busca aqui plateia, né? Porque não se trata de aplausos, não se trata de que o que eu sei é melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Todos nós temos o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. É um processo onde está a Liliane, onde está outros 17 mentores que vão estar contribuindo com as pessoas que realmente desejarem fazer esse processo, como a Liliane diz, e de repente se tornarem adultas, né? Não está ouvindo? Teu áudio tá bem baixinho. Mas a Priscila falou assim, o adulto busca validação. Priscila, põe amor nas minhas palavras, ou não ponha não, ponha ódio mesmo. Quem busca validação é adolescente. Exato. A criança busca abraço e colo. Tá o adolescente, ele quer provar para o mundo que ele é capaz, por isso que ele fica toda hora testando limites. Então, quem ainda está buscando validação não passou dos 18. Pois é. Então, assim, gente, terminando a nossa live, já deu 40 minutos aqui. Nós vamos nos encontrar às 19 horas para mais uma live com a professora Vera Boing, falando sobre a PNL e sobre a TLT, que é a terapia da linha do tempo, que também é muito interessante. Então, Leiliane, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o primeiro convite para estar no programa Titãs. Sempre que eu faço convites para a Leiliane, ela aceita, eu fico muito feliz e honrada com isso. E obrigada por estar na live, compartilhando seu conhecimento. Sigam a Leiliane nas redes sociais, conheçam os cursos que ela tem, os programas que ela oferece, porque eu já fiz alguns e sou testemunha de que o aprendizado é valioso. Então, Leiliane, mais uma vez, obrigada. Obrigada a
você, amor. Você sabe que aonde você tocar um triângulo, eu vou com o pandeiro atrás. Tamo junto. Beijos. Tchau, tchau, gente. Obrigada pela companhia.